Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Tipologia Junguiana. E eu vou agradecer se você teve a paciência de assistir o primeiro. Eu tô meio que melhorando a minha capacidade de explicar coisas para vocês enquanto eu tô aqui fazendo os vídeos. E eu queria comentar na qualidade do áudio e como às vezes o microfone faz sons de batida. E isso é porque o meu microfone ele fica na mesa e às vezes eu, bato nele. Então eu queria pedir desculpa por isso, mas tirando isso da frente, vamos lá pro tema da aula de hoje, da nossa playlist de Tipologia Junguiana. E eu organizei 3 tópicos para hoje. Eu vou tentar sempre ficar com 3 tópicos para aula, isso parece um tamanho bom. Primeiro, eu tinha mencionado que o MBTI ele é muito bom organizando. E eu mantenho isso. Além de ter popularizado a tipologia, as pessoas podem utilizar as letras do MBTI para organizar os tipos e reconhecer eles muito facilmente. Eu vou explicar as letras e eu também já quero dizer que eu não utilizo dessas letras para identificar as pessoas. Elas são meramente códigos para se referir aos tipos. Essas letras não significam nada relevante agora. Então, se você já está acostumado, já foi no site da MBTI, do 16P, você deve estar acostumado a ver essas dicotomias aqui, por exemplo, I versus E, que eu tinha mostrado antes na hierarquia lá. I versus E, N versus S, T versus F e P versus J, sim. Então, isso aqui são todas as siglas que a gente precisa para ter um tipo. Cada tipo tem 4 letras, dessas 8, e você só pode ter uma entre as duas que estão em dualidade, que estão em uma oposta à outra. Então você não pode ser um I, E, alguma coisa, XX. Eu boto um X aqui como se fosse uma letra indefinida. Você só pode ser um I ou um E no seu tipo. Agora, eu não lembro se eu mencionei isso, mas todo mundo possui todas as características. Todo mundo usa todas as funções. Por isso, não se engane quando eu digo que você é ou um ou outro, que você não pode agir como o outro. Porque isso é uma questão de primário e secundário. Quando eu digo você é I ou você é E, eu estou dizendo que você é primariamente um acima do outro. Sendo que todo mundo usa todos os dois, todo mundo usa tudo aqui. E quando vocês entenderem mais a fundo esse assunto, vocês vão perceber que não faz sentido dizer que alguém não usa alguma dessas funções. Seria o equivalente a dizer que a pessoa é uma retardada mental, não possui uma faculdade essencial da mente, porque todas as funções representam faculdades essenciais da mente. Tanto as mais profundas quanto as mais comuns que você vê. E eu também vou tentar, à medida que eu explico aqui o assunto, colocar situações da vida ou explicações, analogias práticas em que vocês podem reconhecer isso na vida de vocês e talvez botar em prática algo. E eu também recomendo muito que você que está aprendendo tipologia tentar identificar a manifestação das coisas que eu estou explicando na sua vida. Onde é que você identifica isso? Aprenda a observar. Então, voltando trilhando aqui o assunto. Você possui as letras, cada tipo possui 4 delas. Como são 4 letras e 2 possibilidades para cada uma, você consegue no final 16 tipos. Matemática, uau! Então, 16 tipos, por isso que o site se chama 16P. Isso aqui é tudo coisa que quem já viu o assunto já deve saber, enfim. Só deixa eu apagar aqui. Existe uma forma de organizar os tipos mais sofisticada, e eu não falo no nome, mas na ordem em que eles são escritos. Isso vai ficar mais claro depois, eu não vou entrar muito nisso. Mas, para quem não sabia, agora sabe como a organização do MBTI mais ou menos funciona. Ou você é um ou você é outro e vai formando as letras.
E isso aqui é um assunto bem simples mesmo. Eu queria passar por isso aqui bem rápido para deixar bem claro, porque, sabe, isso aqui é para desde os iniciantes até os mais acostumados. Stack. O que eu quis dizer quando eu escrevi stack aqui, essa palavra em inglês? Stack pode ser chamado de pilha ou ordem. É a pilha das funções, é a ordem das funções. Cada das funções que eu apresentei lá antes, elas na mente de uma pessoa ocupam uma espécie de ordem. Uma ordem de sequência. A que vem primeiro, a que vem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Porque são 8 no total. Você vai encontrar pessoas que dizem que você possui só 4 funções. Existem fontes muito antigas que dizem que você possui 2. Eu não concordo com isso. Na minha experiência e nas minhas observações e o que eu aprendi, você usa as 8 funções. Só que ainda existe sim uma significância para as 4 primeiras funções. E vocês vão perceber ela aqui à medida que eu vou escrever um tipo, por exemplo. Eu vou descrever a mente de um NFP, por exemplo. NFPs tem NE dominante, FI auxiliar, TE terciária, SI inferior. Aí parou na quarta, vou traçar uma linha, NI. E vocês vão perceber que eu não estou dizendo o nome dessas funções da posição que elas ocupam, porque até agora não havia um nome. Existe um nome, mas eu vou comentar nisso depois. E esse é aqui embaixo. A lista é bem longa. Eu vou trazer ela para cima para ficar mais prático. E eu talvez tenha citado isso. A forma como eu chamo a posição que as funções ocupam não é a mesma que você vai ver classicamente, que você vai ver por aí. Eu não chamo... eu faço isso para facilitar a comunicação com as pessoas muitas vezes, mas eu não chamo pelos nomes originais que foram dados às posições das funções. Os nomes que eu chamo foram baseados num livro escrito pelo John Beebe, e a bibliografia da tipologia é outra área que eu vou manter separada disso aqui. Isso aqui é um puro assunto, a bibliografia eu planejo comentar depois. Então, quais são os nomes que eu dou para as funções nessa ordem aqui? Você vê primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Se vocês verem na divisão que tem a quarta função aqui na SI, você vai perceber uma coisa diferente. Daqui para cima e para baixo você vê que o E se torna I e o I se torna E, o E se torna I. Só que aqui, ó, o I se torna I. Não é mais uma transição que alterna, porque na realidade isso aqui não é uma linha de cima para baixo apenas. Isso aqui é quase como um espelho. Então você poderia anotar isso da seguinte forma: NE espelha NI, alternou. FI espelha FE, TE espelha TI e aqui. Só outra forma de representar isso. Então, não levem o diagrama, não levem a representação no papel, que nem números matemáticos, de forma tão séria a ponto de cismar com essa repetição do I aqui, porque eles não estão realmente juntos, eles não estão alternando um para o outro. Por isso que se desenha essa barreira aqui. Quais são os nomes que eu dou para cada função e a posição que ela ocupa? As 8. Existem variações desses nomes, mas todos eles seguem a mesma lógica. Primeiro seria o herói. Depois o parente. Depois a criança. Função inferior, mantém o mesmo nome. Pode chamar de complexo de inferioridade, o infante. Agora, você pode chamar isso aqui de vários nomes. Eu vou chamar de nêmesis. Você pode chamar de vilão, função opositora. Existem
Até pessoas que inventaram nomes, eu não estou ciente de todas. Tipo, nomes para essas aqui embaixo. Depois da Nêmesis vem a crítico ou crítica. Depois vem a função do Coringa ou Trickster do inglês. E por fim a função demônio. O John Bibby originalmente chamou a função crítico de bruxo ou bruxa, mas depois foi renomeado e eu vou explicar isso melhor também. Agora que vocês têm uma noção dos nomes que eu chamo, por que esses nomes? Que nomes mais aleatórios? De onde é que eles vieram? Se você é uma pessoa que está acostumada com os livros de Jung e você já se aprofundou nisso aqui, você entende que isso aqui é junguiano, obviamente, e esses nomes são arquétipos. Esses nomes são coisas que você fez se repetindo na vida de uma pessoa. As funções que ocupam a mente de uma pessoa são derivadas de arquétipos, porque elas mesmas são arquétipos. O problema aqui é que a definição de arquétipos é uma palavra que, ao longo do tempo, ficou muito obscuro. E existem diferentes visões e opiniões sobre o que consiste de um arquétipo e o que não. Eu estou falando do arquétipo de uma forma muito liberada aqui, eu não estou constringindo a palavra a nenhuma definição restrita. E se você não está acostumado ao conceito de arquétipos, isso aqui vai soar um pouquinho estranho. Então eu deveria ter avisado de antemão que uma das coisas que você precisa saber para entender totalmente essa explicação aqui é o que é um arquétipo. Eu vou dar um breve resumo. Um arquétipo é um papel ou um tema, uma energia, uma essência que se repete através do tempo. Então, por exemplo, o rei. Aqui não está presente. O rei é o arquétipo do líder, é o arquétipo do pai, é o arquétipo daquele que fica acima e lidera. O rei se repetiu através de toda a história. Existe o rei não só na sociedade humana, porque você tem que pensar aqui de forma muito aberta, muito criativa. Arquétipos são descobertos através de associações. Como você possui, por exemplo, o rei da selva, o leão. Você possui o rei do futebol, Pelé. E da mesma forma, essas palavras aqui, elas fazem referência a algum aspecto desse tipo. E eu vou aprofundar em cada uma delas em outro vídeo, mas eu só quero que vocês entendam que todas essas palavras representam algum tipo de papel que é preenchido por uma máscara diferente, todo dia. Você possui o arquétipo do rei, mas existem tantos reis diferentes, são todas manifestações do mesmo arquétipo. Isso é uma ideia muito intuitiva. Talvez você tenha entendido isso e ficou tipo, nossa, entendi, que interessante. E talvez você tenha ouvido isso e ainda esteja confuso. Se você não entendeu ainda o que é um arquétipo, eu recomendo que você vá olhar mais a fundo sobre, seja aqui no canal com algum vídeo ou em outro lugar. Mas eu vou continuar aqui com a aula. Esse é o stack, essa é a ordem das funções. Existem também diferentes opiniões sobre o que essa ordem significa, no sentido de o que significa quando a função é baixa e o que significa quando ela é alta, o que é que muda nesse espectro aqui, se poderia dizer, onde, sei lá, aqui é mais positivo e aqui é mais negativo, como se fosse um espectro, uma linha, uma medida. Bem, eu sou da opinião de que quanto mais alta uma função é, tanto mais força e velocidade você consegue usar a função, mas também ela vai tender a ser mais otimista. Também as funções mais altas são as que menos gastam energia para usar, são as que você usa com mais facilidade e eficiência. As funções lá embaixo são as que você vai gastar mais energia, que vão lhe desgastar, que você não prefere usar, que você não gosta.
é aquela coisa da mão direita e esquerda, o canhoto e o destro. Algumas pessoas elas vão ter a preferência de usar a mão canhota, outras pessoas vão ter a preferência de usar a mão destra, mas podem usar as duas. Todo mundo usa todas as funções. Quando a gente vai descobrir o tipo de alguém, você tem que olhar a preferência, o que a pessoa é mais. Que isso fique bem claro, porque se você esquece disso, você pode se perder muito facilmente. Agora, analogias para as funções, eu queria aproveitar pegando o que eu falei de stack das funções e até falei do espelhamento um pouquinho, da alternação entre extroversão e introversão, porque, como vocês sabem, é extrovertido e introvertido. Analogias para clarificar o que as funções são, inclusive para clarificar o que é um arquétipo da função. Existem muitas formas de tentar explicar isso, e muitas dessas analogias se tornam apenas desenhos abstratos no papel, mas que esses desenhos de alguma forma fazem sentido para muitas pessoas. Então, vou começar com uma analogia aqui. Imagine que as funções são engrenagens e você é uma máquina. Talvez eu tenha citado ela antes. Cada engrenagem é uma função. Uma engrenagem gira a outra. Então, nenhuma engrenagem ela gira sozinha. Vou fazer um desenho péssimo de engrenagem aqui, que parece mais um sol. E outra engrenagem. Uma sozinha nunca gira, sempre precisa de outra para girar ela. Elas precisam estar conectadas. Ou como uma correia, onde você possui um ponto de giro conectado por uma corda em outro ponto de giro. E aí eu poderia conectar com outra corda aqui. E aqui você poderia dizer que tem uma função e outra. Onde uma gira, a outra gira. Vocês vão ver esse tema recorrente, onde as funções são comparadas com bolinhas que giram. As funções elas possuem simbolicamente uma conexão com coisas, por exemplo, átomos, com corpos celestes, sabe? Bolinhas que giram em volta de bolinhas, apesar de que a gente sabe que a aparência de átomos não é exatamente bolinhas, mas a gente desenha eles assim, cheios de bolinhas, porque a gente não sabe a aparência exata. A gente sabe que é uma partícula. As funções são partículas. Eu acabei saindo um pouquinho aqui do propósito da analogia. As funções, elas não só são essas bolas que giram uma em volta da outra, uma afetando a outra na sua mente, como se sua mente fosse um sistema solar ou um átomo onde vários elétrons giram em volta dele. As funções, elas também possuem diferentes máscaras, como eu já falei, um arquétipo é um papel que tem diferentes máscaras. Um exemplo disso, NE, a função herói dominante do ENFP. NE representa uma essência muito única, que é difícil da gente definir. Se você é acostumado com as ideias de Platão, isso vai ficar mais fácil de entender, é a essência. A essência nunca pode ser definida absolutamente. Se você é alguém que reflete muito, você entende isso sem nem ter estudado Platão, é interessante. E nessa NE, você possui manifestações como previsão do futuro. Pessoas com NE conseguem prever o futuro. E sim, eu discordo da comunidade. NI não prevê o futuro. Enfim, previsão do futuro. Mas NE não é apenas previsão do futuro. Previsão do futuro é NE, mas NE não é previsão do futuro. Isso faz sentido. Da mesma forma, a adaptabilidade. NE é capaz de se adaptar às coisas. Capaz de mudar a sua forma para se encaixar no que é diferente. Adaptabilidade é NE, mas NE não é só adaptabilidade, NE é muitas coisas. E as funções são tantas coisas, você começa a ver elas em todo lugar. É aquela coisa, você tem um martelo, você vê tudo como um prego. Se você vê as funções, você vê elas em todo lugar. Você começa a observar manifestações delas, mas para você começar a entender onde elas estão presentes nas pessoas, você precisa de uma ideia intuitiva das funções.
Eu só dei 2 exemplos de como o arquétipo da NE se manifesta. Se eu continuasse dando exemplos, eu começaria a pintar uma imagem mais clara do que a NE é, como é o que eu vou fazer agora. NE é o desconhecido. Eu não deveria ficar escrevendo o que eu falo, mas vem o impulso. Desconhecido. Também com as letras digitais fica um pouco feio. NE é sobre possibilidades. NE é sobre os futuros possíveis. Você pode olhar NE como se fosse da mesma forma que uma escopeta dá um tiro ou que uma árvore cresce. Uma árvore cresce galhos para todos os lados. Uma escopeta dá tiros que saem várias bolinhas que vão para todas as direções. Isso está deixando mais claro qual é a natureza da NE? A NE também representa aquilo que lhe atrai, aquilo que é magnético ou gravitacional. Quando eu falo gravitacional magnético, eu não falo literalmente, você tem que entender isso aqui simbolicamente. Por exemplo, quando você gosta de uma comida e ela está na sua frente, você sente uma atração pela comida. Ela lhe puxa a querer comer ela. Isso é um desejo. A NE representa essa atração. Representa a capacidade de algo de ser desejável. Por isso, não é errado você dizer que INFPs são pessoas bem desejáveis, porque eles possuem NE alta. Da mesma forma como o NE se trata do desconhecido, INFPs são bem misteriosos. Se você já conheceu eles não costumam compartilhar muito da vida deles com as pessoas. Você não vê INFPs utilizando essas roupas chamativas e roupas coloridas muitas das vezes. Se eles usam, é numa situação muito específica. Mas, como eu estou dizendo, é uma manifestação que não é uma coisa necessária. Não é que todo INFP é assim, é que eles têm essa tendência. É que a NE deles faz eles terem essa tendência. Onde eles querem utilizar roupas escuras, onde eles querem se esconder, não aparecer muito. Porque eles querem ser o NE, eles querem ser o desconhecido. Porque ser conhecido, ser visto por muitas pessoas pode significar desconforto para o INFP. Por causa da SI dele. A SI e a NE estão conectados. Isso aqui não era para ser uma aula sobre esse tipo, mas eu estou utilizando ele como exemplo. Eu tinha dado definições para as funções antes, e eu só estou expandindo. Você pode dizer que essas definições são manifestações do arquétipo da função. E eu poderia continuar isso com todas as funções, mas eu espero que a ideia tenha ficado clara. Agora eu gostaria de explicar as manifestações, não da função, só de exemplo, mas da atitude da função. O que é um herói? Onde é que você vê o herói no mundo? Você poderia chamar também de protagonista essa função. É a pessoa que lidera, é a pessoa que tem a similaridade com o rei, mas é como se ele liderasse a própria vida, em vez de os outros, em vez de reinar sobre os outros. O herói, ele salva o dia. Você vê muito filme de herói hoje em dia. É um arquétipo tão conhecido. Você possui o caminho do herói, aquela pessoa que é chamada para uma missão e tem que passar por desafios para se tornar esse herói. Como você vê em Star Wars, você vê em Senhor dos Anéis. Você tem o Batman, você tem os Vingadores, um monte de herói. Você tem heróis na mitologia grega, em várias mitologias. E todos eles são manifestações do arquétipo do herói, são todas máscaras. Com isso eu gostaria de recomendar o livro, o Herói de Mil Máscaras, acho que é assim que se chama. Eu posso estar errado, me corrijam. É um livro do Joseph Campbell, onde ele fala do arquétipo do herói, o caminho do herói. E o livro faz referência a esse fenômeno, essa ideia de ter muitas máscaras. O Herói de Mil Faces, acho que é assim que traduziram o livro. Eu acho que isso é tudo por hoje agora. Eu espero que a explicação tenha ficado clara, articulada, concisa. Se você gostou do que eu falei aqui, dê um like. Se você
quer mais do conteúdo, siga a gente. Claro, eu preciso do feedback de vocês, se vocês entenderam, se vocês estão confusos. Sintam-se livres para fazer perguntas, eu adoro responder perguntas e expandir em cima delas. E é isso. Tchau, gente!